Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pod Praça, o podcast do Colégio Praça 15. O meu nome é Fábio, eu sou professor de literatura e convidei os alunos do terceiro ano do ensino médio para falarem sobre algum livro que eles escolheram e que vão nos apresentar, vão comentar. Tenho aqui hoje comigo a Muna. Tudo bem, Muna? Oi, tudo bem? A Muna trouxe que livro? Eu mostro aqui. Pode Eu mostrar aqui. trouxe a Redoma de Vidro da Silvia Plath. Que livro é esse, Muna? Então, o livro fala sobre a Esther Greenwood, que é mais ou menos uma semi-autobiografia da própria Silvia, e fala sobre uma menina que ela sai do subúrbio de Boston, de uma cidade pequena, e vai trabalhar numa revista de moda em Nova York. Então, quando ela chega lá, tipo, todo mundo meio que já sabe como lidar com isso, e ela fica meio perdida. E aí, com isso, ela acarreta vários problemas, até por causa da questão de amadurecimento e da descoberta sexual e do papel da mulher da época, né? Porque ela tinha muito aquela pressão de se casar, e ela não tinha isso. Ela queria mais fazer as coisas dela, ela era uma pessoa muito focada, e com isso ela desenvolve um monte de problemas psicológicos, incluindo a depressão, que a própria Sylvia Plath tinha, e mais ou menos isso, um resumão do filme. A gente está falando de que época? Está Estamos falando de que falando... década? Esse livro se passou no verão de 1952. 52. Isso. Que também foi quando a Silvia foi internada numa clínica que ela escreveu o livro. Tu acha que ele é, então, uma autobiografia ou uma Acho que semi-biografia pode ou dizer uma que uma autobiografia? semi-autobiografia. Ela está falando Tanto de si mesma. porque quando ela publicou o livro, foi um pseudônimo. Victoria Lucas, nome. Ah, ela Até assinou como Vitória pseudônimo. Lucas. Isso. Pra preservar, acho que tanto a imagem dela, não sei se tanto dela, porque o nome dela não tá Sylvia Plath, mas dos outros personagens também. Tu já leu alguma outra coisa dela? Não, esse Não. foi o primeiro livro que eu li dela. Pois é, eu já li outras coisas dela, mas nunca li este que é o único romance dela, É o né? único romance. Pelo que eu sei. Como é que tu chegou nesse livro? Foi por Então, acaso? Como é que foi? Não, eu vi umas pessoas indicando e eu queria ler mais obras da Silvia. Mas eu achei que essa aqui, como todo mundo já conhecia, já tinha lido um pouco, e como é um romance, um estilo que eu tô mais acostumada, eu quis começar por esse. E eu achei a história também bem interessante, até por ser uma semi-autobiografia. Sim, sim. Eu achei curioso porque ela é uma poeta super reconhecida pela sua obra e tal, e pela sua história de vida também. E aí quando tu me falou que esse era o livro que tu iria trazer, me espantou, porque realmente poucas pessoas leem. Apesar desse reconhecimento, ele é mais um livro voltado para um público mais adulto. Tu acha que ele realmente é um livro adulto? Ele pode ser lido por outras pessoas, de outras faixas etárias? Eu acho que sim, tem que ficar meio ligado na questão de gatilhos, né? Sim. Porque ela foi internada e mostra até as questões dentro da clínica, que é meio violento naquela época, hoje em dia. Sim. Mas eu acho que dá pra ler, só que tem que estar ciente que também, como é uma semi-autobiografia, talvez fique um pouco, meu Deus, isso aconteceu. Sim, sim. Mas eu acho que dá. Essa edição tem quantas páginas? Tem 217. 217. Quanto tempo tu levou para ler? Eu acho que eu li em 3 semanas, que eu lembro de ir nas férias. É uma leitura simples, é uma linguagem tranquila? É ou... tranquilo. É? Pela época, sim, porque essa edição é de 2019, então tem uma linguagem bem mais tranquila, assim. O livro é lançado em 1962, né? Isso, 1963. 63, né? Que é o mesmo ano onde acontece uma coisa bastante radical, né? A morte da Silvia foi semanas depois da publicação desse livro. Tu acha que ele seria bem... a discussão sobre depressão, ele pode ser um livro legal para introduzir a discussão sobre o problema, sobre a doença? Eu acho que sim, talvez Sim. seria. Muito bem. Por que as pessoas devem ler esse livro? Eu acho que, como eu falei, Ou não devem ler também? eu acho que devem ler, eu acho que é interessante a leitura até pra saber o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem depressão. Não só depressão, ela devia ter outros problemas também. Que por mais que, pelo menos quando eu comecei a ler esse livro, eu vi, nossa, uma menina em Nova York, tendo uma vida super tranquila, parecia até meio fútil, tipo, né? Mas aí tu começa a ler, tu começa a entender. Tem uma parte aqui que tá aqui atrás que eu acho muito interessante pra entender esse livro, que é
abre Se aspas. quiser ler, fica à vontade. Não teria feito a menor diferença se ela tivesse me dado uma passagem para a Europa ou um cruzeiro ao redor do mundo, porque onde quer que eu estivesse, fosse ao convés de um navio, um café parisiense ou Bangkok, estaria sempre sobre a mesma redoma de vidro, sendo totalmente cozida no meu próprio ar viciado. Então não importa onde ela estivesse, tanto que Sim. ela saiu de uma cidade pequena, foi para Nova York, que é uau, para trabalhar numa editora de moda, e ela ainda estava fechada naquilo, ela não conseguia... A impressão que eu tinha é que todo mundo fazia alguma coisa e ela estava sempre parada no mesmo lugar, tipo, pensando, o que eu poderia estar fazendo? Será que eu estou no lugar certo? Então, acho que é interessante ler para ver o que uma pessoa que tem essa doença pensa. Porque às vezes, tipo, uma bobagem, mas aí tu vê por trás da pessoa e tem todo um Bacana. contexto. Então, gente, a dica da Muna é A Redoma de Vidro, da Silvia Plath. Tu falou Silvia Plath. Não sei Plath. como é que é. Eu também não sei, né? Digamos que seja. A Redoma de Vidro, da Silvia Plath, é a dica da Muna. Muna, se as pessoas quiserem encontrar o livro, como é que tu encontrou? Foi fácil? Eu encontrei achar? fácil, comprei na Amazon. Não sei se eu posso falar. Na Amazon. Pode. Se a Amazon estiver interessada em patrocinar o Pod Praça, venha. Estamos interessados. Estamos interessados. Então tá, Muna, muito obrigado. Fica aí A Redoma de Vidro, dica da Muna, da Silvia Plath, e é isso. Até a próxima.